Olá, olá, vilões desse multiverso! O sexto episódio da série What If está disponível aqui agora para todos nós. E nesse vídeo, nessa live aqui, eu venho para falar um pouco sobre esse episódio, que é um episódio um pouco controverso. Eu gostei, mas ao mesmo tempo ele tem ali alguns pontos que não foram tão legais. E a gente vai estar aqui então para conversar. Lembrando que quem não é inscrito no canal já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, eu faço live para a gente conversar sobre o episódio da semana. Nesse momento a gente está falando sobre o What If, mas em breve vai ter Gavião Arqueiro, que inclusive eu fiz um vídeo aqui, um shorts para falar. Então já procura aqui no Trick Studios e se inscreve. E já procura ali para ver como é que essa série vai se desenrolar. Mas assim que sair essa série, sair as séries de Star Wars, a gente vai ter live aqui para conversar. A ideia é que essas lives sejam sempre muito interativas. Então, 8h30 da noite, todas as quartas-feiras, falar sobre o episódio da semana. Que nessa semana nós tivemos o foco grande no vilão, no famoso vilão do Pantera Negra, chamado Killmonger. Né? O nome do episódio, se eu não me engano, é E se o Killmonger tivesse salvo Tony Stark? E essa premissa do episódio traz então a situação, né? A gente vai lá para 2008, no primeiro filme do Homem de Ferro, para falar sobre essa mudança de mundo. Então é um episódio que, na verdade, trata de algo bem mais antigo do universo da Marvel. Mas, apesar dele tratar de um momento muito específico e um momento muito decisivo da Marvel, porque, convenhamos, foi a partir desse filme, desse evento que foi a criação do Homem de Ferro, que nasceram os Vingadores, nasceu todo o universo da Marvel. Então, é realmente modificar a gênese, olha que palavra bonita, modificar a gênese, a criação de todo esse universo. Mas apesar disso, apesar desse peso na trama, o episódio ele foi bastante tímido, foi bastante básico. Eu coloco ele num patamar, para quem está assistindo aqui as lives toda semana, eu coloco ele num patamar semelhante ao primeiro episódio, o episódio da Capitã Carter. Eu gosto do episódio da Capitã Carter, eu acho que é um episódio muito legal. A Capitã Carter em si é uma personagem que eu quero muito ver mais, mas eu achei que o primeiro episódio da série ele foi um episódio tímido, ele foi um episódio que ele se assemelhou muito ao filme do Capitão América, o primeiro Vingador, só que mudando o fato de ser o Steve Rogers para Peggy Carter. E as influências dessa mudança foram influências bastante simples, pouco aprofundadas, né? Então é nesse sentido, é nesse lugar que eu digo assim que é um episódio bom. Não que seja um episódio fraco ou que ele não tenha algum valor, mas em comparação os seguintes, ele não se coloca tão bem, eu acredito. E esse episódio do Killmonger, esse episódio 6, volta para esse mesmo lugar de que ele é semelhante aos filmes, ele é semelhante às coisas aqui, assim como eu botei aqui no título, né? É o mesmo personagem, ele não tem grandes modificações, e eu vou explicar melhor esse raciocínio, mas ele não traz grandes modificações. Então ele é um episódio bom. Ele não é um episódio muito bom, excelente como os demais. Eu acho que ele é só um episódio ok, funcionou, é uma aventura semanal legal de assistir. Eu me diverti bastante assistindo, acho que ele tem pontos ali muito legais da história, mas o episódio como um todo não me atraiu, sabe? O segundo episódio para mim continua sendo o melhor, apesar dele estar batendo num páreo ali muito semelhante a outros que vieram depois, porque, de novo, o segundo ele tem uma carga emocional mais profunda, que faz com que a gente se apegue um pouco mais ao episódio. Mas os demais ali são episódios ótimos, assim, eu gosto muito do episódio do Doutor Estranho, gostei muito do episódio dos zumbis da semana passada,
E aí esse do Killmonger, então, esse sexto episódio, ele já vem mais tímido, né? Assim, num momento que poderia mudar toda a trajetória do universo da Marvel, ele vem de uma forma mais acomedida, mais centrada, assim, no personagem em si. Tem uma influência, uma participação muito forte do Tony Stark, mas aí vem a questão da expectativa. Eu acredito que, pelo menos pra mim, a expectativa do episódio do Killmonger, pelos trailers, pelo que a gente já estava vendo de prévia, o Killmonger realmente seria um herói, ele teria uma ascensão muito diferente. Ele poderia estar num universo em que, por exemplo, o T'Challa não, por algum evento, alguma coisa, ele não pôde se tornar rei, então o Killmonger, que agora eu esqueci o nome dele, mas enfim, ele acabaria assumindo o trono de Wakanda, mas aqui ele é o mesmo Killmonger que a gente tem no universo da Marvel, no universo regular, só que colocado numa outra história, numa outra estratégia de ataque, né? Porque no filme do Pantera Negra, a estratégia dele é aquela que a gente conhece de roubar artefatos e então invadir o Wakanda, né? E tentar assumir o trono, tirando o T'Challa do poder. Aqui a história é a mesma coisa, só que o caminho que ele toma é outro. A gente não sabe por que ou como que o Killmonger sabia do atentado contra o Tony Stark. Ele até explica que ele foi até os arquivos do Obadiah Stane, ele faz toda uma questão ali de realmente um investigador, mas eu não comprei muito essa ideia, assim. Eu entendo que ele é um bom estrategista, ele é um cara que, já no filme do Pantera Negra, ele é um cara que demonstra realmente calcular os movimentos dele, tudo o que ele precisa. Ele é um grande estrategista, isso sem dúvida. Mas eu senti uma certa facilidade de resolução. Achei muito fácil esse artifício que o roteiro usou para justificar a chegada dele lá no Tony Stark. Então, não sei, achei que nesse ponto assim ficou mais fraco. E aí quando eu digo no título, né, que é o mesmo personagem, é exatamente nesse ponto, assim, ele tem modificações, como qualquer personagem no universo alternativo que a gente tem visto, mas em si ele conserva tanto. Num primeiro momento, quando eu assisti o episódio de manhã, eu olhei assim e pensei, pá, que legal, eles mantiveram a índole do personagem, eles mantiveram o, o, o jeito dele de lidar com as coisas, mantiveram assim, então tem uma coerência no personagem. Só que depois, assistindo de novo o episódio, né, para poder aqui pensar, refletir sobre o episódio com vocês aqui, eu me dei conta que, ok, ele mantém uma coerência narrativa, mas e coerência de caráter, mas ao mesmo tempo essa coerência, ele manteve tanto a coerência que parece que ele está realmente no mesmo universo, parece que a gente não está vendo outra a alternativa, outro Killmonger. Então isso soa um pouco do mesmo que a gente já conhece. Basicamente isso, assim. Se a gente pensa, por exemplo, no T'Challa, o T'Challa do segundo episódio, ele é um personagem que ele mantém os mesmos valores do T'Challa Pantera Negra, só que a forma como ele age, os hábitos dele são bem diferentes. Eu acho que o T'Challa ele é um bom exemplo nesse sentido, assim, porque ele é mais malandro, ele é mais despojado, ele não é tão sério, tão sisudo quanto o Pantera Negra, porque o Pantera Negra precisa ter seriedade, precisa ter mais pulso firme por ser o rei de Wakanda. O Senhor das Estrelas não. Ele é mais hilário, ele é mais centrado nessa coisa de fazer humor, de proteger as pessoas e ainda ter um bom humor junto associado. Ah, e isso faz parte da marca do personagem. Então, o T'Challa ele consegue conservar
esse mesmo caráter. O Homem-Aranha, que a gente viu no episódio dos zumbis, que eu falo sobre a questão da evolução do personagem dele. Ele consegue conservar valores e coisas do Peter Parker que a gente conhece do Tom Holland, mas no desenho ele acaba amadurecendo mais. Então não é que ele deixa de lado o que ele já sabe, mas ele acaba evoluindo, amadurecendo, né, indo para frente. E então o Killmonger para mim parece que eles simplesmente tiraram ele de um universo e botaram no outro. O que talvez não seja um problema, mas eu particularmente não gostei. Eu acho que ele teria potencial para ser muito mais do que isso. Eu acho que ele teria potencial para justamente ser uma forma alternativa dele. Um, então, não sei, de novo, eu gosto do episódio, eu acho que ele é um episódio bastante linear, ele tem momentos muito bons, mas ele ainda é bastante tímido. Ele é bastante, ok, vamos, né, manter o status quo, digamos assim, né? Ele continua com a mesma motivação e tudo, assim. Então, não sei. Eu fiquei um pouco decepcionado nesse sentido. Essa foi minha decepção. Assim, eu queria ter visto um personagem um pouco diferente e não só trazido de um universo para esse aqui. Mas enfim, pensando nos eventos que aconteceram ali, a gente passa por vários filmes, né? A gente passa pelos 3 filmes Homem de Ferro, passa por Vingadores Era de Ultron, Pantera Negra, né? Então, tudo isso, assim. E esse episódio, ele é um episódio de bastante duplicidade, né? Porque o Killmonger mostra nesse episódio que a gente já mais ou menos basicamente conhecia já do Pantera Negra, que ele é, ele é sempre um agente duplo. Tu não sabe, ele no fim das contas o que ele quer é defender os próprios interesses. Então, ele engana o Tony Stark, aí ele engana o T'Challa não, porque, enfim, ele ataca o T'Challa, né, e pega, mas ele engana o Ulysses Klaue, ele engana o povo de Wakanda, né, porque ele que forja aquele ataque das máquinas do Tony Stark. Então, não sei, ele tem uma coisa muito mais de uma influência em cima dos personagens do que propriamente assim, ele é uma grande ameaça. Eu acho que, enfim, de novo, acho que ele poderia ter ido mais longe, ele só ficou no mesmo lugar que a gente já conhecia. Mas coisas que eu acho que são interessantes desse episódio, por exemplo, o fato de que todas as personagens, ou a grande maioria pelo menos, né, a Pepper e a Shuri, né, as personagens femininas eram as que estavam mais centradas em pensar que alguma coisa estava errada, que as intenções do Killmonger elas pareciam um pouco duvidosas. Então, essa voz da razão eu achei bem interessante. E aí tem um detalhe que provavelmente eu vou fazer um shorts para falar sobre isso, que é a questão do Killmonger nesse episódio. A gente teve ele enganando todo mundo, inclusive a Pepper e a Shuri, mas elas acreditam que alguma coisa está errada, tanto é que a Shuri no final do episódio vai até as indústrias Stark para falar com a Pepper. E me deu uma sensação, o episódio para mim ele morreu assim, ele foi concluído de uma forma muito súbita. O que eu acho, o que me parece é que a gente vai voltar para esse universo. Tem muita gente na internet dizendo que a gente vai voltar em todos os universos. Eu não acho que em todos os universos a gente vai voltar. Mas esse episódio tem uma evidência de que a gente vai voltar nele. Porque ontem, antes do episódio 6, a gente teve a disponibilização do o trailer de meio de temporada. Que inclusive eu também fiz um shorts aqui. E nesse trailer tem um momento, tem ali uma fração de segundos que a gente vê a Pepper carregando uma arma, né, um armamento, e a Shuri e várias Dora Milaje atrás delas. E isso não estava nesse episódio. Então, fica aquela questão, será que isso vai ser uma espécie de flashback em algum outro episódio? Ou a gente vai ter um episódio parte 2
desse episódio do Killmonger. Porque, assim, como eu disse, a gente já terminou o segundo terço, né? 60% da série já tá concluída. 66%, né, aliás. Então, a gente tem ainda 3 episódios para vir. E um desses episódios, pelo menos, é o episódio que vai reunir todos os Guardiões do Multiverso, né? Todos esses heróis. Como isso vai acontecer? Não sei. Não tenho nenhum palpite ainda sobre isso. Mas, enfim, isso vai acontecer. E outros 2 episódios. Será que os outros 2 episódios, eles também vão ser focados em algum personagem específico? Porque a gente ainda não viu a Gamora em nenhum episódio. Não vimos a Gamora em nenhum episódio ainda da série. E não vimos o Visão com armadura de Ultron, né? E as cenas que tem o Ultron, né? Porque tem várias cenas nos trailers que tem muitos e muitos Ultrons, né? Tem gente dizendo que, por exemplo, o Killmonger vai acabar criando o Ultron e isso vai desencadear uma guerra no multiverso. Não sei, acho que é demais. Acho que o Ultron não vai ser a grande ameaça. Acho que a grande ameaça é aquela criatura lá dos outros episódios que a gente já viu várias vezes, aquela criatura dos tentáculos, que eu ainda defendo que pode ser o Shumagorá dos quadrinhos. E essa criatura que vai ser o grande monstro, o grande vilão que vai ter que reunir esse grupo. E aí, outra questão, nessa questão de reunir esse grupo, tem surgido boatos de que o Vigia vai ser quem vai reunir esses personagens. Porque se a gente compara lá do primeiro episódio, lá atrás, que o Vigia ele aparecia só aquele vulto no universo falando sobre a Capitã Carter, para o episódio de hoje, o episódio 6, que a gente vê um Vigia que ele tá ali nítido, né? Claro, os personagens do episódio não veem ele, claro, mas a gente vê a figura do Vigia nítida, muito mais participativa, muito mais narrando um pouco, assim, né, muito mais, o que que é muito mais, né, uma frase a mais, 2 frases a mais, mas ele tem vindo, o que eu quero dizer é numa construção no primeiro episódio ele praticamente não aparecia para nada, e agora ele já está bem mais evidente. O único episódio que ele realmente participou de alguma coisa foi no episódio do Doutor Estranho, porque o Mago Supremo, né, o Doutor Estranho do Mal, ele sentiu a presença do Vigia, sabia que existia uma entidade maior que estava ali presente, né? Esse carinha aqui. Opa, esse carinha aqui. Então, é, eu acho que isso é um pouco precipitado também. Eu não acho que o Vigia vai ser o Nick Fury dos Guardiões do Multiverso. O que pode acontecer no universo da Capitã Carter, porque o episódio final, o momento final do episódio da Capitã Carter deu a sensação de que ela parecia que ia começar alguma coisa, né? Então, eu acho que ela vai ser a grande líder desse grupo de Guardiões do Multiverso. Ainda tem a cena que ela encontra o Doutor Estranho Supremo, né? Então, a sensação que dá é que ela vai viajar pelo multiverso, recrutando essas pessoas, tipo assim, preciso de vocês, tem uma ameaça muito grande chegando. Não sei. Minha aposta seria essa. É ela que vai viajar. Talvez o Vigia dê um palpite ali. Porque ele diz que ele não pode interferir. Eu acho que para continuidade desse personagem criado em What If, ele não pode interferir mesmo. No máximo, eu acho que ele pode falar com o Supremo, né? Com o Mago Supremo, porque o Mago Supremo tem a ligação com ele ali. Mas fora isso, eu acho que não tem muito sentido ele influenciar em alguma coisa. E aí, é isso desse episódio pra mim, assim, eu acho que é um episódio que a gente tem pouco, na verdade, pra conversar, assim. Como eu disse, ele é um episódio que o Killmonger vai, engana todo mundo e no fim ele tá lá como o rei de Wakanda. O diálogo dele com o T'Challa eu acho que é o melhor diálogo do episódio. Tem outros momentos pontuais, tem, por exemplo, quando ele fala com o Rhodes, que o Rhodes estava vestido, né, estava trajado como coronel e estava defendendo as causas
dos Estados Unidos, e aí o Rhodes rebate, né? Não, mas a gente tem que estar dentro do sistema para quebrar, né? Para consertar o sistema. Enfim, uma conversa ok, né? Bem... a gente já viu isso, né? Então, enfim, não acho que foi um ponto alto, mas a conversa com o T'Challa, sim. Aí eu acho que é uma conversa que foi mais interessante, apesar de breve. E é isso, né? Eu acho que se existe alguma ligação, a Shuri e a Pepper Potts são a prova de que eles vão se encontrar. Agora, se isso vai ser apenas um flashback do último episódio, vamos dizer que o último episódio é o encontro de todos os Guardiões do Multiverso, e os Guardiões eles vão em cada universo, e aí nesse universo começa uma guerra civil porque a Pepper prova que o Killmonger matou o Tony Stark, matou o T'Challa, bababá. E aí se instaura o caos naquele universo ali. Não sei. Ou será que vai ter um episódio, parte 2 desse episódio de hoje? Eu apostaria que o último episódio, sim, seria muito provável que o episódio 8 e 9 fossem a sequência do outro. Porque aí sim os criadores podem gerar um conflito ainda maior, que precisa de 2 episódios para se concluir. Aí eu acho interessante. Tipo Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Fora isso, eu acho que não tem, não tem muito mais o que dizer do episódio de hoje. E é isso. É um episódio bastante. De novo, é um episódio bom, mas eu achei que ele poderia ser melhor. E vocês, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio. Me conta se vocês têm outras impressões, se vocês gostaram do episódio mais, assim, tem pontos que vocês acham mais interessantes de levantar. E como eu disse lá no início, quem não se inscreveu no canal já se inscreve, ativa o sininho. E eu digo para vocês, gente, o sininho ele avisa, mas às vezes ele avisa muito tardio. Então lembrem, toda quarta-feira, 8h30 da noite, tem live aqui para falar sobre o episódio de What If, tá? Marca na agenda, marca no calendário, porque às vezes o sininho aqui do YouTube não coopera, não ajuda. Então, e você estando aqui para a gente poder conversar, trocar uma ideia, isso enriquece ainda mais. Eu quero que mais gente venha aqui para a gente conversar sobre esses episódios. E se vocês estão assistindo isso gravado, 8h30 da noite, todas as quartas-feiras, vem aqui, vamos conversar, vamos debater esses episódios e, enfim, criar esse conteúdo para vocês também que assistem aqui, tá? Vocês me ajudam demais e eu sou muito grata a isso. Muito obrigado para quem ficou até o final, então, e até o próximo vídeo. Até semana que vem para o próximo episódio de What If, né, o 7º da série. E vamos ver aonde vai chegar essa série aí com esses novos episódios. Muito obrigado, gente, e até semana que vem. Tchau, tchau!